Olá, mais um dia de gravação do nosso podcast Além dos 3 Dias. Primeiro roda a vinheta. Olá, povo, muito obrigado por vocês acompanharem o nosso podcast. Curtam, compartilhem e hoje mais um dia especial. Eu, David Cruz, aqui fazendo a apresentação do nosso podcast Além dos 3 Dias. Por trás dos bastidores, parte técnica aí, o nosso parceiro Alex, nosso irmão aí junto com essa ideia de evangelizar através das mídias. Então, fico agradecido a você de casa que está conosco. E hoje, com muita alegria, e hoje para mim vai ser muito fácil trabalhar. Meu parceiro José Bevenuti, um irmão de caminhada aí, de anos que está conosco aqui. E hoje ele é... Obrigado, Zé, mais uma vez pelo sim de estar conosco. Zé, só para contextualizar aqui, o nosso podcast, ele é um processo de evangelização através da nossa vida, né? Ninguém aqui é santo, todo mundo tem os seus perrengues do dia, mas a gente tem uma vida de caminhada dentro da igreja, nós temos a nossa fé em si. Então é um bate-papo entre eu e tu, eu quero que a gente relembra alguns momentos aí a nossa caminhada, que foi muito bonita, ainda é, que a gente amigos de fé. Mas eu queria primeiro que tu se apresentasse, assim, nome, né, se é casado, quanto fez cursilho e quem é o padrinho. Aí depois volta para mim e vamos tocar o baile. Tá bom, então. É um prazer estar junto com vocês aqui, dando mais um depoimento da história de caminhada nossa no movimento, né? Então, o meu nome é José Licério Benvenuti, eu fiz o meu cursilho em 2010, em Brusque, na Casa Neon, né? E a gente continua na caminhada desde aquela época para cá, todos os anos participando, trabalhando, sempre no movimento, porque o cursilho é um movimento, então se a água parada que fica parada não movimenta nada, então quanto mais movimento, melhor é. Zé, quem foi teu padrinho, né? O meu padrinho do cursilho foi o Wagner Richard. O Wagner, esse aí. Vai vir aqui também, uma hora puxa ele para cá para sentar aí conosco aí. Também tem uma boa caminhada já no... Ô Zé, vamos lá. Então, como é que eu começo sempre, né, com todos, para a gente saber um pouco da história do Zé. Então, você queria saber da história do Zé antes de um cursilho. Como é que era? Primeiro, vamos falar bem antes até do Zé lá pequeno. Como é que era a família do Zé? Já era, quando o Zé era pequeno, era uma família de igreja, pai e mãe levavam, não levavam? Tem bastante irmão, não tem? E aí depois até um pouco mais, até antes de conhecer o cursilho, como é que foi a vida do Zé aí, antes de chegar lá? Bom, o meu pai, ele sempre foi de igreja. Nós morávamos no Paraná, meu pai era ministro de Eucaristia, em Santa Isabel do Oeste, no Paraná. E a gente sempre trabalhou em igreja, né? Nós somos em 6 irmãos, né? Então, o que mais participa de igreja sou eu, dos 6 irmãos, né? Então, nós temos em 4 filhos homens e 2 mulheres. As 2 mulheres as mais velhas, e depois 4 filhos homens. E depois disso, a gente veio para Blumenau em 1980. Aí, trabalhando, casei a primeira vez, né? Com uma pessoa que também era de igreja, ali da Vila Nova, na Imaculada Conceição. E com o tempo, daí, ela cantava no coral da Vila Nova. Que tinha um coral na Vila Nova que fazia umas missas, apresentações. E ela sempre estava envolvida na igreja. E daí, fomos cada vez trabalhando junto. E daí, quando o padre João saiu do santuário, o padre João Bachmann saiu do santuário e veio para a Imaculada Conceição, onde começou as missas da cura e libertação. Aí, o pessoal do coral que tinha na Imaculada Conceição, eles montaram uma banda para tocar nas missas do padre João. E daí, a minha primeira esposa, ela fazia parte dessa banda. E com o tempo, a coisa foi crescendo, né? E daí teve as missas, tudo. E daí a gente foi tocando em diversas coisas, a banda foi crescendo, tudo. Até um certo dia, que dela foi tocar a missa na Capela São Lourenço, que faz parte da Imaculada Conceição. E eu fiquei em casa, tenho 3 filhos homens, né? Lucas, Mateus e Pedro. Pode ver que a gente é de igreja, que até os 3 filhos são os evangelistas. E eu fiquei em casa com os 3 filhos. E daí, com o decorrer do tempo, me ligaram dizendo que ela tinha dado um mal súbito na Capela São Lourenço.
e estavam levando ela. Daí ligaram para o bombeiro foi tão aquele dia que não tinha, parece que tudo que é para acontecer aquele dia tinha acontecido de acidentes, não tinha viatura disponível para ir buscar. Eles saíram da Capela São Lourenço, que fica na frente da Lanchete, vieram até a Polícia Militar na Almirante Barroso, Almirante Tamandaré. E ali, daí, chegou a viatura do bombeiro e levaram ela para o Hospital Santa Isabel. Daí me ligaram, que ela estava internada, tal, no mesmo dia de noite. Eu cheguei no Hospital Santa Isabel, daí eu deixei minhas crianças com a minha vizinha, eu cheguei no Hospital Santa Isabel. Na época você chegava no pronto-socorro, você via a pessoa sendo atendida ali e tal. Que eu cheguei no Hospital Santa Isabel, eu vi dando aquele choque elétrico na pessoa. Eu disse, isso aí não foi um mal súbito, isso aí foi alguma coisa que aconteceu com ela. E daí ficou internada, esperei falar com o médico disse assim, ó, é muito grave e só botar na mão de Deus para ver se vai sobreviver ou não. Passou aquele dia de noite, no outro dia de manhã, fui lá, normal, estava no mesmo estado. À tarde eu fui na minha mãe, daí voltei para o hospital. Que eu cheguei no hospital, demorou uma meia hora mais ou menos, aí ela veio a óbito. Tinha 37 anos. Daí tem aquele ditado que diz assim, ó, quando a mãe falta, a casa cai. E quando o pai falta, a casa treme. Porque o alicerce da casa é a mãe. Daí eu botei uma coisa comigo na minha cabeça. A minha casa não vai cair. E nem vai tremer. Por quê? O meu alicerce estava fundado dentro dos princípios da religião. Isso porque se você tem fé, você acredita em Deus, você sabe que isso vai te sustentar e não adianta você se desesperar. Se era para me passar isso aí, vai ter que ser feito. Passou-se o tempo. 6 meses depois, eu arrumei uma pessoa muito especial na minha vida. A Jussara. Uma pessoa solteira, não tendo filho, adotou meus 3 filhos como se fosse dela. O meu caçula tinha 6 aninhos, o Pedro. E a vida continuou normal. Aí a gente casou em 2008. O padre que fez meu primeiro casamento, o padre João Bandoc, fez o meu segundo casamento. Ele também fez. Entendeu? Então, foi uma caminhada, tudo, e a gente tá junto até hoje, graças a Deus. Os 3 filhos homens, todos os 3 trabalham no mesmo ramo, todos os 3. Se eu dizer assim, ó, que eu sou um mal agradecido, eu sou um pecador. Porque os meus 3 filhos estão bem, os 3 têm a empresa deles, os 3 tocam o negócio deles, os 3 têm a casa deles, os 3 têm tudo. Se eu falar mal da vida deles, eu sou uma pessoa injusta. Mas tudo tem um fundamento. Desde o começo, tentando fazer o melhor para eles e para minha família. Esse foi mais ou menos o começo da minha história. E daí? Daí, em 2010, aí o Wagner me convidou para fazer um cursilho. Eu sabia o que é esse cursilho. Eu já tinha feito a lareira uma vez, que daí fazia sair da catedral, eles pegavam, dar uma volta na cidade e voltavam para o mesmo lugar. E ia para o Bom Jesus, que é do outro lado da coisa. E daí eu já fiz a lareira. Eu fiz se eu não me engano, a 10ª lareira, ou coisa assim, foi no começo, né? E depois, quando eu fiquei viúvo, não participei mais, né? E só foi assim, como muita gente faz o cursilho, vai lá, participa, coisa, e depois não participa mais. A pessoa talvez não se encontrou naquela pastoral, naquele movimento, né? E vida que seguiu daí depois e estamos na caminhada aí no cursilho há 16 anos já, participando, né? Daí depois disso, trabalhei como voluntário, como coordenador de capela e faz parte da minha Aí caminhada. nós vamos para frente, calma lá. Aí nós vamos lá entrar nos outros assuntos aí mais.
E é engraçado, né, Zé? A tua história eu acho bonita, que a gente já conhece um pouco, mas por a gente ser uma pessoa de fé, né, cara, que a gente imagine esse ponto de, pô, né, a Marlise, ela era uma mulher que cantava na igreja, é um processo normal. Eu falo, que nem, né, eu canto final de semana, daí eu digo pra Simone, ó, fica em casa aí que eu vou ali tocar a missa ali e já volto. Né? E não é porque tu vai numa igreja tocar uma missa que tudo tem o tempo de Deus, né? Sim, Então elas... desculpa de cortar, outra coisa assim, ó. Teve gente que falou para mim assim um dia, como é que você vai na igreja ainda se a tua esposa praticamente morreu dentro da igreja? E eu sempre falo o seguinte para as pessoas, às vezes, que às vezes já acontece, às vezes, de falar, como é que aconteceu? Né? Eu digo assim, você prefere que morrer dentro de um bailão, ou dentro de um outro lugar, ou dentro de uma igreja que é sagrada? Ah, não, dentro da igreja. Então, meu amigo, o melhor, não é que a morte, coisa assim, é um templo sagrado. Isso. Né? Então, onde é que você nunca sabe o destino de ninguém, onde é que vai ser um acidente numa estrada, alguma coisa. Quando Deus chama, não tem como a gente dizer. Chama desde a criança até a pessoa mais idosa. Eu penso assim, que nós temos uma vida útil aqui na Terra. Para você fazer o bem, para você escolher o que você quer fazer. Fazer o bem ou fazer o mal. Depois você vai se acertar. Tem muita gente assim, com o homem lá de cima, não. Esse homem lá de cima tem nome. Sim. Jesus Cristo. Eu sempre me lembro um dia que no cursilho, eu não sei qual a pessoa que falou para mim uma coisa assim, porque o cara, não é o cara, é Jesus Cristo. Isso. Né? Então você não está lá, porque o cara é isso, o cara aquilo, não. É Jesus Cristo que faz a coisa acontecer. Né? Eu ia falar justo isso, Zé, porque muita gente, quando acontece, porque foi, né? Mesmo essa mesma didática, porque ela foi na igreja e aí aconteceu algo lá e aí muitos se revoltam, né? Muitos que não têm fé dizem, acontece isso, larga a igreja, bota a culpa, você já falou que alguém falou isso, né? E não, é ter essa compreensão, né, que você já teve, que já era um homem de igreja, e ter essa compreensão de dizer, não tem lugar mais sagrado, né? Ela estava fazendo o que ela gosta, ela estava no processo dela, né, sagrado, assim, fazendo. Eu acho que aquilo ali foi o mais bonito, vamos falar assim, né, de uma compreensão que a gente pode ir aí, tanto que, né, os filhos, graças a Deus, seguem na caminhada aí também. Zé, mas daí tu fez o cursinho naquela época, graças a Deus, tua vida já estava voltando ao normal aí, né, já estava... Aí já tinha encontrado a Jussara, já tinha casado novo, o processo estava andando. No cursilho em si, agora eu quero fazer uma pergunta para o Zé dentro do cursilho. Eu sei que tu tinha passado por uma experiência que tu falou antes, Lareira, mas vamos falar de cursilho. Apesar que passa tudo, o que marcou para ti no teu primeiro dia, no teu retiro de cursilho, nos 3 dias dentro? Tem algo especial que te marcou lá dentro? Algo que lá dentro assim diz, olha, é isso aqui é o caminho, é isso aqui que eu me encontrei, esse é o movimento. Não, no cursilho, o que a gente busca é o conhecimento sobre Jesus Cristo. Né? Então, é você e Jesus Cristo, mais ninguém. Não tem ninguém, porque eu vou falar com o David, que o David vai falar com o fulano. Não, é você e Jesus Cristo. Então, você se conhece, você se encontra com ele. É o encontro com Jesus Cristo que tem no cursilho. Né? Então, ali, não tem outra pessoa sem ser você e ele. Ali toca, ali você vai ver o que você quer da sua vida, se você quer seguir ele, né? Ou se não, você segue outro caminho. Cada um segue o seu caminho, mas Então, vamos supor assim, a oportunidade foi mostrada para a pessoa, né? O que é bom, que vale a pena seguir. Tem uns que seguem, tem uns que não seguem. Não pode ser julgado todas as pessoas do mesmo jeito, né? Por isso a gente tem 10 dedos. Os 10 dedos são tudo diferente um do outro. Diferente um do outro. Né? E todas as digitais de cada pessoa é diferente um do outro. Então, a gente não pode estar julgando as pessoas. Eu sempre digo assim, não posso apontar o dedo para ti. Porque se eu apontar o dedo para ti, tem 3 apontando para mim ao mesmo tempo. Né? Então, primeiro vê você primeiro, para depois estar julgando os outros.
o ver, o julgar e o agir que teve essa semana passada no cursilho. Sim. Então, isso é a melhor coisa que tem. Vê, olha, depois você age, se você vale a pena agir ou não. Certo. E aí aí agora fomos além dos 3 dias, né? Aí fizemos cursilho, já é uma igreja. E depois de ter feito o cursilho em si, quais foram as obras? Daí vamos falar assim, vamos relembrar aí o que aconteceu lá, que daí o cursilho também ele mexe com a gente lá dentro, faz a gente ir adiante, a gente assumir a nossa, né, responsabilidade em alguns ambientes. Por isso que eu venho com essa camisa aqui, ó, a nossa Capela Santa Clara lá. Conta daí qual foi as aventuras do Benvenuti ali para frente. Mas Nossa. a Santa Clara, em final, você sabe muito bem como é que foi, né? Mas as pessoas que estão nos assistindo, elas não sabem a história da Santa Clara. Né? A Santa Clara é uma comunidade que faz parte da Capela São Francisco de Assis, que fica no bairro Fidelis, lá no loteamento da Coab. E eu não lembro o ano certo, mas tinha um diácono, o diácono Salésio, e o padre era o padre João Bandoc da São Francisco de Assis. E a Capela Santa Clara sempre aos trancos e barrancos. Ele foi lá na minha casa, lá na minha firma, pedir para a gente assumir a coordenação da Capela Santa Clara para dar uma alavancada. Tinha um movimento de jovens que era o mais fervoroso da Diocese de Blumenau, que na época era muito forte lá, como hoje em dia voltou novamente, que era o Juscla, né? Isso. Que você fazia parte, eu acho que sua esposa também fazia parte. Sim. Muitos da coordenação da Capela Santa Clara, hoje em dia fazia parte do movimento dos jovens. Daí eu, como já era de igreja, né, eu disse assim, eu vou convidar o pessoal da juventude para fazer parte da coordenação da Santa Clara. Aí quando eu montei a diretoria da Capela Santa Clara, a gente foi até o padre João Bandoc. Chegamos lá, ele não queria aceitar coisa assim. Depois disso, nós tivemos uma reunião, ele me pediu perdão para João Bandoc, se ele quisesse que ele jurasse, pedisse perdão em cima da Bíblia pela atitude que ele fez comigo e contigo. Né, que você sabe muito bem, que daí você pode contar a sua história. Não vou me... A história é tua, não é minha, no caso. Né? Ele pediu perdão para a gente, né, porque ele estava totalmente errado. A humildade do padre João Bandoc sem comentário, até um abraço para ele, melhoras para ele, que ele está passando por uma fase da vida dele que é difícil. E ali a gente começou. Então, vamos assumir a Capela Santa Clara. Aquele movimento e tal. Tá. O que falta? Tudo na capela? Tudo. Então, vamos lá. Vamos pedir ajuda para um empresário, para fazer uma calçada para cadeirante e fazer isso. E, de repente, apareceu um galpão para a gente montar na frente, que tem até hoje lá na capela. Mas como é que nós vamos comprar um galpão e se a capela não tem dinheiro para bancar um galpão? Nós tínhamos que fazer a festa para nós ter dinheiro para fazer alguma coisa. Senão era só doações que a gente tinha para fazer. Eu disse para o David, vamos fazer o seguinte, eu vou falar para o cara, se for para nós, vai ser feito. O cara queria, na época, 10 mil reais, se eu não me engano. Isso, 10 mil. Foi, né? 10 mil. Eu falei pro cara, ó, eu te dou 5 mil reais depois da festa de agosto e 5 mil reais no mês de dezembro. Porque daí eu pensei, se a capela não tiver dinheiro conseguir fazer coisa, eu como empresa que eu tinha, que daí começava o verão, aí conseguia fazer para conseguir, eu ia adiantar o dinheiro para a Capela Santa Clara naquela época, para depois eles me ressarcir. Aí a primeira festa que a gente fez, mês de agosto, eu disse, nós vamos ter que fazer uma rifa, porque nós vamos ter que arrecadar dinheiro para nós bancar aquela coisa, para nós pagar o galpão e fazer as coisas acontecerem. Aí pedimos doação de o Leco lá fez a estrutura metálica, tinha que comentar, que daí você tomou frente dessa parte para fazer as coisas.
pedir doação para a gente que tinha caminhão de frete, para puxar frete para trazer de lá, veio lá da Franz Folles, não, lá da Itual Central, perto da Polícia Rodoviária. Resumindo, conseguimos montar o galpão, pagamos a primeira parcela, fizemos mais um outro movimento, pagamos, e daí começamos a reforma, fizemos dentro da igreja, o que a gente conseguiu fazer na época. E daí outro desafio que nós encaramos e foi que até hoje é um benefício para a comunidade, é a Capela Mortuária da Santa Clara. Foi a última obra que a gente entregou. Foi a última obra que a gente fez que conseguimos entregar, mas deixamos entregue, pago, tudo certinho, né? A gente pediu doação de geladeira, de fogão, de cozinha, tudo, né? Fizemos um espaço grande, 100 metros quadrados. Pela infelicidade, que primeiro sepultamento que teve na Santa Clara foi de 2 irmãos que morreram afogados no Mar do Furto, lá dos Rita. Isso. Que foi um caso lamentável que aconteceu na comunidade, né? Então, e tá lá hoje em dia tudo pago. E daí, quando a gente assumiu, a gente disse assim, quando a gente pegar, a gente vai ter que passar para outras pessoas que tenham trabalho, que gostem de trabalhar em igreja, para não deixar regredir, que nem ela ia um pouco, voltava e não saía do lugar. Aí a gente foi montando as outras chaves. Eu fiquei 6 anos na coordenação da Santa Clara. Daí fica uma coisa que daí tu ia pedir festa, prenda na pessoa. O pessoal, Benvenuti, tudo de novo pedindo para mim, cara? Porque daí a gente fica muito visado para pedir as coisas. Aí tu chegava no ô David, tu me dá uma televisão para fazer uma rifa para arrecadar para a Capela Santa Clara? Não, deixa eu esse ano de novo. E daí tem que ser mudada as coordenação, né? Porque senão a pessoa fica muito visada e lá vem a petição de novo. E ali são coisas que daí a comunidade também não anda para frente. Porque tendo gente nova, coordenação nova, tem outras ideias, tem outras mentalidades para fazer. Porque não adianta você ficar, porque eu faço aquilo lá e aquilo lá tem que ser eu que faço. Não. Tem que ser movimentado. Por isso diz comunidade. Se comunica, em comunhão. Aí eu saí da coordenação da capela, né? Fiquei nos bastidores. Aí subiu o meu cunhado, o Gilmar, que também é do Cursilho, que também é meu afilhado do Cursilho, que foi lá do Cursilho. Aí ele fez um bom trabalho também. Hoje em dia, o coordenador a gente chama ele de preto, é o Vilmar Creus, né? E o Marcelo, o pessoal do Mercado Zeca, a gente sempre teve que eles estivessem envolvidos, porque seria uma empresa maior que tem na comunidade, o supermercado, que tem bastante movimentação, que envolvesse eles junto à igreja, né? E graças a Deus eles estão tocando, está tudo mil maravilhas. Estrutura de paróquia, a Capela Santa Clara já tem hoje em dia. Sim. Né? Porque a estrutura nota 10. Tem paróquias que não tem a estrutura que a Capela Santa Clara tem. Né? Eu acho que sala de catequese tem o quê? Umas 8 ou 10 mais ou menos. Isso. Né? E tem salão, uma cozinha, que também a gente fez na nossa coordenação. Foi feito toda a cozinha sob medida, tudo certinho. E com o tempo vão se aperfeiçoando, vão tendo ideias novas, a coordenação vai se ajustando, vai se movimentando. E, graças a Deus, está o que está hoje em dia, né? Você canta lá, você sabe como é que é. Antigamente não tinha som dentro da igreja, era tudo. Hoje em dia é som de qualidade, é data show, é sala de reuniões, tudo climatizado, sala de catequese, tudo climatizada, capela climatizada, né? Capela mortuária climatizada. Então só falta fazer uma casa paroquial e botar um padre lá para tocar, para fazer as coisas acontecerem. Melhor que estão, né? Porque o padre João Pandoc, ele deixa as pessoas trabalhar, fazer um movimento, para fazer as coisas, né? E tem padre que não deixa a coisa, eles querem fazer. E o Pandoc, nossa graça foi essa. Foi a graça de o João Pandoc fazer a comunidade trabalhar. Ele falando para nós depois, que você também fazia parte, ele tirar dinheiro do bolso para pagar a conta de água e luz, porque senão eles iam cortar.
né? Então, quanto tempo eu fiquei na coordenação, a capela não deu um centavo para aquela contribuição para a paróquia dar para a diocese. Primeiro vocês arrumam a casa de vocês, para depois ajudar as pessoas lá fora. E foi o que nós fizemos. A época foi... Foi isso mesmo. Eu toquei junto nesse assunto, Zé, porque além dos 3 dias, né, vamos falar assim, então a gente tem vários assuntos que a gente aborda aqui no podcast. E esse é um assunto que também envolve a parte nossa da igreja, que é o quê? Que é as comunidades em si, é os CAEPs, é as diretorias, né? E quando, assim, uma pessoa sai e monta um grupo sério para tocar uma entidade dessa, e o povo, ele ajuda. Se ele vê que a gente está fazendo a obra certa, que está fazendo em prol da comunidade, porque ficou lá, a comunidade está lá, é para eles. Né? Hoje, tu mora lá no Baden-Furt, eu moro no outro lado, na Itaupava Central, e as obras estão para a comunidade ajuda em si. Mas o que eu gostaria de falar é isso, né? Na época, o padre foi muito... Ele deixou a gente trabalhar, foi muito, muito bom isso para nós. A gente entrou com aquela garra, porque a gente tinha vindo de um processo também junto, tinha passado por um cursilho da vida, e durante um período do cursilho eu também tenho que fazer algo ao outro, eu vivo em saída, uma igreja em saída, ajudar a fazer, a construir o reino, não um reino de obra material, mas aquilo ali ajuda a trazer as pessoas, né, que nem hoje. Desde dentro da igreja Reforma, ao galpão, a capela mortuária, hoje é um benefício muito grande que a gente fez, e ajudou. A gente não fez nada, a gente só direcionou, porque foi o próprio povo que ajudou em si. Então é isso. Então, se você tem um dom também e você está incluído dentro de uma igreja, de um movimento, ajude isso também. Porque isso é um benefício também que vai sair a todos os irmãos que estão do lado. Então, por isso que eu puxei esse assunto com o Zé, e na época para nós foi muito difícil, a gente levou muita pedrada. No começo mesmo, eu cheguei a ser expulso da reunião, né? Aí onde vem essa situação, daí o padre veio puxar nós de volta. Agora eu lembrei do assunto, aqui não tem um CNPJ, é uma igreja, não sei o quê. E, na verdade, tem um CNPJ. Exato, a gente quis tratar o negócio como sério, para fazer as coisas sérias, aí fomos meio, né, não entendido, interpretado direito, aí depois, graças a Deus, mas a gente tem muito amor e é graça pelo eu, agradeço muito o padre João Mandoc, porque depois ele deixou a gente trabalhar com seriedade e a obra está lá. Então, assim, e mais a todos da comunidade Santa Clara que nos ajude. Hoje quem toca, né, lá, a galera do Mercado Seca nos ajuda, o Preto, né, o Guga, que foi depois o nosso sucessor lá, deixamos com a outra galera, todos do nosso tempo. Mas é só para tocar nesse assunto e dizer assim, que vai vir também essas tribulações, mas as obras que a gente consegue deixar, que nem um padre, eu falo que a gente fez foi que nem um padre. Um padre pega uma igreja, ele ajuda, né, arruma ela, deixa lá, depois ele vai para outra comunidade e deixa aquilo ali. Então, né, a nossa missão também como movimento, também é isso, né, também é fazer essa graça e ajudar dessa forma também. Por isso que eu quis puxar. E eu me lembro que nessa época, quando a gente fez essa compra desse galpão, foi meio que uma loucura, assim, foi meio do dia para apareceu a oferta, tá ali. Mas, meu Deus, eu não tenho dinheiro, como é que vamos ver, então vamos fazer? Vamos confiar em Deus. A gente sempre deu certo, vamos. E confiemos, e o homem também confiou na nossa palavra, e graças a Deus deu certo. Depois que a gente conseguiu botar o galpão, parece que o negócio rodou. A gente conseguiu fazer uma festa já coberta na parte de fora, aí, graças a Deus, o negócio rodou. Mas isso é além dos 3 dias. Isso foi uma situação que a gente saiu, né, de um retiro, e a gente fortaleceu mais mesmo a nossa amizade, e todas as pessoas que estavam comigo também, nossas eram cursilistas, o Wagner, o Tiozinho, o Reginaldo, toda a nossa galera ali era, e a gente tinha, né, a gente teve um aprendizado no movimento de como fazer o negócio acontecer, e deu certo. Então, isso foi muito bom. Vamos por assim, foi tão bom que assim, a gente pegou para a gente fazer, a gente fazia a rifa, então 10 prêmios a gente fazia. Tinha gente dizendo assim, eu quero dar um prêmio para vocês fazerem isso ali. Porque se você começa a fazer uma coisa para a comunidade vê que está crescendo, a comunidade ajuda. Se você não mostra o teu trabalho e não aparece, eles não te ajudam. Isso. Porque eles têm que ver a coisa. Em qualquer lugar que você faça um trabalho voluntário, em primeiro lugar, se você for lá para fazer um trabalho pensando em outra coisa,
politiqueira ou outra opção, Status próprio não vá, porque não vai dar certo. Você vai fazer um trabalho voluntário, você faça com amor e carinho, que daí a coisa dá certo. Você vai lá, porque eu vou participar da igreja, que daí depois, do ano que vem, eu vou ser candidato a vereador naquela comunidade. Aí, meu amigo, você não está fazendo a coisa certa. Você está fazendo por interesse próprio, não pela comunidade. Isso. Certo, e aí a gente continua na caminhada, tem muitos afiliados aí, né? Acabou de falar antes dos bastidores para mim acho que tu já tem uma renca de afiliado no Conselho. E tem um que foi pego no laço, conta essa história para nós aí. Do Gilmar e a esposa dele. Estava eu e minha esposa na igreja do Bom Jesus, que fazia na época parte da Capela Santa Clara. E daí tinha festa da comunidade Bom Jesus, ali no Tribés. E nós chegamos lá, a missa tinha começado. E eles estavam lá fora sentados numa mesa, eles lá no canto, numa mesa aqui assim. Aí tá, eu digo, tá aquele casal lá, sentado lá, os dois lá. Vou lá conversar com eles, ver se eles não querem participar do cursilho. Porque o cursilho ia ser na outra semana. E daí tava faltando gente para fazer o cursilho na época. Hoje em dia, graças a Deus, tem fila de espera, né? Aí eu fui lá, falei com ele, daí ele disse, não, tá bom, nós fizemos parte da São Francisco, tá, né? Vamos, tá. Segunda-feira eu vou na sua casa pra gente fazer a ficha. Hoje em dia ele já testemunho na escola, tudo. Esse cara não vai aparecer nunca aqui na minha casa. Segunda-feira, 7 horas da noite, eu... Boa noite, senhor. Eu aqui para fazer a ficha do cursilho. Daí ele disse, tá bom, vamos fazer. Hoje em dia ele diz assim, eu duvidei que fosse. E daí ele já foi, depois a esposa dele foi, e estão até hoje trabalhando no movimento, né? Então são coisas assim, às vezes você é instrumento para aquela pessoa, você não sabe, você é instrumento para aquela pessoa para uma nova caminhada no movimento. Foi que nem agora, faz um ano. Eu estava lá em cima no oeste. E o meu filho passeando com um amigo deles. Foi passear do Rastro e foi lá em cima no oeste, na casa do meu cunhado, tem uma casa lá. Chegamos lá. Lá eu convidei o cara para fazer o cursilho. Está participando? Agora, dos jovens da esposa dele, vai fazer agora. Em junho, julho, agora vai ser o cursilho, jovem feminino. Ela vai fazer. E ele está trabalhando na coisa. Por isso a gente diz assim, ó, a gente tem que ser exemplos. O que acontece? Como ela vai fazer o cursilho, ele fez, ela vai fazer o cursilho. A minha nora, vendo ela fazer, eu também quero fazer. Então vamos fazer as duas juntos. Que legal. E a minha esposa vai trabalhar nesse cursilho também. Né? Não sei o que ela vai fazer, mas vai trabalhar. Mas, independente da função que ela vai fazer, ela vai estar lá junto, elas vão ver. Então a gente tem que ser bom exemplo. Não adianta você ser lá na coisa ser uma coisa e fora ser outra. Você vai ser julgado pelo que você faz também. Sim. Não adianta você passar uma pessoa cursilista, você bater nela, esbarrar nela e nem dizer bom dia. Aí lá na frente você é uma coisa e aqui você é outra. Você tem que ser exemplo para as outras comunidades. O que a gente fez na Capela Santa Clara. Exatamente. Nós somos exemplos para os outros que já vieram e estão tocando e está tudo isso acontecendo. Isso aí é um movimento que vai acontecendo cada vez melhor. E vai deixando um legado para as próximas gerações que estão vindo. Eles vão ver, naquela época funcionou assim. Isso funciona assim. Não, porque tem que ser assim. Tu é um coordenador de liturgia. Não, porque tem que ser assim. Não, não é que tem que ser assim. Você já está fazendo um trabalho voluntário? Então, tudo que vem é somado. Isso. Né? Uma pessoa sozinha não faz nada. Não faz nada. Isso é a frase. Por isso que a gente tem que se juntar, ser humilde. Esse processo de humildade é muito interessante. Você falou tudo ali. E isso faz aqui com que, em tudo, né? Tanto na nossa vida profissional, na nossa vida familiar, social, nossa roda de amigos hoje é muito ampla graças ao cursilho, são tudo, né? A gente tem essa amplitude aí.
Zé, daí o Zé fez o cursilho, tudo, a gente já ajudou na Santa Clara, ajudou tanta gente, encaminhou tanta gente, né? E já, graças a Deus, ainda faz parte. Aí tudo tá indo bem, daí não teve mais, assim, não acontece mais nenhum problema na nossa vida, né? Tudo deu certo daí. Não, né? Porque quanto mais você faz, mais Jesus te manda assim, ó, vamos fazer. Tem que te dar o teu cargo para te fazer. Porque daí tu tem que ter fé, tu tem que ter coisa, que nem aconteceu com meu filho. 36 anos de idade, deu uma doença Essa história é bonita. Essa história é muito... degenerativa, é uma doença chamada ADEM, que geralmente dá em crianças, mas deu nele. Ele foi fazer serviço em Mafra, chegou em casa coisando, eu indo pro baú trabalhar, eram umas 4h30, 5 horas da tarde. Ele me liga, pai, eu tô com medo, eu tô me sentindo dormente, meu braço, tô assim, tal, e eu tô com medo, o que aconteceu com a mãe dele, o que acontecesse com ele. Daí eu liguei para a Jussara, né? Foi na casa dele, pegou ele e disse assim, leva direto para o Hospital Santa Isabel. Foi levado direto para o Hospital Santa Isabel, ele chegou andando, ele ficou 20 dias internados. Daí a gente montou um grupo de orações, tipo, o Cursilho tem um grupo do Cursilho de orações. Eu acho que tinha 200 ou 300 pessoas mais ou menos. Tinha 4, 5 padres e hoje se eu puxar meu celular ainda tem mais umas 60, 70 pessoas que estão no grupo ainda. Mas o grupo está parado e tal, só quando precisa a gente faz alguma coisa. 10 dias ele ficou vegetando em cima de uma cama. Os médicos não sabiam o que era, é porque é um AVC, porque não é isso, porque daí uma médica disse, tinha 5, 6 médicos, chegavam lá da cama dele, não sabe o que tem. Um médico, depois de 5 dias, não tem melhora, não tem nada o que fazer, vai ficar aqui no hospital, vamos mandar para casa. Uma médica bateu no peito e disse assim, não, aqui ele sai ou vivo ou morto. Aí, 10 dias, nada, né? Eu digo, meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Meu filho mais velho. Aí a médica falou assim, não, vamos fazer um negócio de plasma, separado do sangue, todo, daí um dia sim, um dia não, pegava uma ambulância, ia até o Hemosc, fazia aquele procedimento e voltava. O primeiro procedimento que foi feito, já deu melhora nele. Aí ele começou a melhorar, foi feito 4 sessões de plasma. Ele saiu do hospital andando. Não ficou uma sequela, nada. Então, às vezes a gente diz assim, ó, a oração, quando você faz, é a mesma coisa que você pegar um coisa de macarrão, você quebra fácil. Agora você pega um monte e tenta quebrar, ver se você consegue. Esse é o poder da oração. Então, muitas pessoas rezando, muitas pessoas fazendo, melhorou, foi um milagre na vida dele, né? Para te ver, nesse tempo todo, eu cheguei até para um pai e até na funerária, que eu tinha plano de saúde, para ver se meu plano de saúde estava tudo certinho, porque se fosse acontecer alguma coisa com ele, não tinha coisa nenhuma. Porque não tinha o que fazer mais. Nesses primeiros 10 dias. Não tinha melhor. E ele saiu de lá andando, né? Então, eu sempre digo assim, ó, ele tem 2 datas de nascimento. Graças a Deus, não ficou com sequela nenhuma. 30 dias depois que ele saiu do hospital, ele estava trabalhando normal. Ele está sendo estudado pelos médicos. Cada 6 meses ele tem que fazer um check-up no hospital para ver como é que ele está. Não tem nada, não tem problema nenhum. Agora, semana passada eu fiquei sabendo que uma inquilina minha, uma menininha de 1 aninho, está com essa doença. Está internada em Florianópolis.
essa doença, a dengue, porque isso dá mais em criança, não dá em adulto. Por isso eles demoraram mais tempo para usar. Só que para criança é mais difícil porque fica sequelas. O adulto consegue dizer o que está sentindo. E criança não consegue falar porque criança não fala. Porque isso dá mais em até 5 anos de idade, mais ou menos, essa doença. Então, ela está em Florianópolis e tal. Ela não consegue ficar com a cabeça firme, pelo menos que a gente está sabendo, né? Então, a mãe trabalhava fora, saiu do emprego para cuidar da criança. Faz uns 30 dias que a criança estava em Blumenau e foi mandada para Florianópolis. Então, ela está voltando agora para Blumenau novamente. E a gente está fazendo uma vaquinha lá. Depois, mais tarde, eu mando para a coordenação do cursilho, se alguém estiver disponível ajudar, porque a mãe vai ter que fazer um tratamento. É longo o tratamento. Não é um tratamento assim que nem foi do meu filho, a recuperação foi rápida. De criança é mais demorada, porque ficou sequelas. Porque a criança não sabe dizer o que está sentindo. Sim. Né? E o adulto já sabe dizer o que está sentindo. Eu estou sentindo uma dor assim, estou com dor de cabeça, estou com isso, estou com aquilo. E a criança já é mais difícil. Né? Então, vamos esperar ver o que dá para depois a gente tentar ajudar essa família também. E a fé também das orações também, né? E essa profissional também, né? Que ela assumiu. Sim, não, ela assumiu. Eu até não lembro o nome da médica, né? Mas ela foi nota 1000, que nem outras assim, para coisa assim. Hoje em dia ela é referência na medicina do Hospital Santa Isabel, nesse ramo de coisa assim. Porque ela achou Caminho. o caminho. Ela também estudou, porque nada vem com assim. A gente é apenas instrumento, mas se não há vontade de fazer as coisas, também não adianta só esperar lá de cima, que não vem. Né? Tem que ter interesse da parte dela, da gente também, né, para fazer as coisas acontecer. É que nem numa família, uma coisa. Ah, vai esperar vir comida em cima da mesa? Não vem, meu amigo. Se tu não sair para trabalhar, não vai vir ali. Exatamente. Zé, vamos lá. É a graça de tudo isso que acontece na nossa vida, mas vamos falar assim, além dos 3 dias, o que hoje o Zé vê assim, ou como é hoje evangelizar nos outros ambientes? Agora, vamos falar trabalho, vamos falar família. Qual é o local mais difícil hoje que o Zé vê, ou que teve, ou se tem algum problema de mostrar essa nossa evangelização, mostrar esse Jesus aí para esse povo? Tu sabia que o lugar mais difícil de tu evangelizar é dentro da tua família? Por quê? Porque daí ele já vê a gente, como é que a gente faz, ele diz, então tá bom, o pai faz, então deixa assim como tá. Porque é difícil de tu, não tem ditado que santo de casa não faz milagre? É o que geralmente acontece. Porque é fácil tu pegar um amigo teu lá, convidar para ir fazer as coisas, ele vai, às vezes, 1, 2, 3 vezes. Mas o teu filho, às vezes tu diz, vamos lá? Ah, depois eu vou. Agora eu não posso. Né? Eu tenho 3 filhos. 2 fez o cursilho. Por causa, um no Indaial, daí não consegue participar, também participar. E esse que a minha esperança é que esse que a mulher dele vai fazer agora, ele volte e vá na caminhada, porque eles dois têm que caminhar junto. Né? Porque que às vezes, vamos por assim, que nem eu estava falando para ti antes. Quando eu fiz o meu cursilho de 40 pessoas, o que estão na ativa hoje em dia, que eu sei, em 2010, sou eu e o Marciano de Gaspar. O resto se espalhou pelo caminho. Ah, mas ele não está no cursilho, mas ele está em outro movimento, ele está em outra coisa. Que bom. Isso. É? Mas aquilo ali do cursilho, claro, ficou marcado pro resto da vida. É que nem você fazer uma tatuagem. Isso ali ninguém mais vai me tirar. Que lá vai ficar para toda a vida. Ah, porque eu fiz. Ah, eu já fiz. É bom. Nunca se vê uma pessoa falar mal do movimento cursilho que fez o cursilho uma vez. O cara pode até mudar de religião. Sim. Mas ele vai lembrar do cursilho. E nunca vai falar mal do que aconteceu. Porque foi uma experiência única que ele teve. E daí, por exemplo, o terceiro dia é sempre o terceiro dia, que é um dia atrás do outro. É o quarto dia, né? Quarto dia. Além dos 3. Tem os 3 dias, depois o quarto dia é todo dia. Tu não vai sair do quarto dia. Todo dia uma experiência nova, todo dia. É que nem uma planta, você vai ter que ficar regando. Senão ela vai morrer. Uma vela, um tripé. Ah, hoje eu não vou no cursilho. Segunda-feira, estou cansado. Semana que vem eu não vou.
O que vai acontecer? Vai cair. E depois vai relaxando e não vai mais, não aparece mais. É o que acontece em muitos, né? Se a pessoa se enganja em outra pastoral, tudo bem, vai embora. Agora, mesmo enganjando em outra pastoral, também ela não pode desistir da pastoral, ela tem que continuar lá, porque a nossa evolução ela é um tratamento eterno. Quanto mais a gente estiver perto de Deus, mais quente, né? É o carvão. Quanto mais junto a gente estiver, mais perto, mais quente a gente fica. Se afastar, esfriou, vira um problema. É que nem você, né? Você, vamos supor, se você parar de... porque eu toco na igreja, eu não vou mais participar do cursilho. Daqui a pouco eu não estou nem tocando mais. Exatamente, porque ele vai esfriando. Eu não vou. Outra prioridade para te fazer. O David está escalado para fazer a missa lá na Santa Clara no quarto final de semana. Mas esse quarto final de semana tem uma carne para fazer lá na casa do Alex. Eu vou dar um jeito de cancelar, vou mandar para outro. O outro mês vai ser a mesma coisa. E vai esfriando, daí o pessoal já não vai... Porque você não vai ter responsabilidade, porque você está numa comunidade, você tem que ter responsabilidade para fazer as coisas acontecer. Porque estão esperando você no dia e hora marcado. Porque é a comunidade toda que está te esperando. E assim vai esfriando e você vai se afastando sem querer da coisa. Então, a tua vida em movimento, coisa assim, é todo dia. Se tu não buscar, tu não vai chegar a lugar nenhum. E você vai ser provado as tentações que sempre vai ter um compromisso extra para você fazer, para você não ir lá. Mas vai ter o encerramento do cursinho jovem feminino, vai ser lá em Ilhota, certo? Mas lá em Ilhota, domingo à noite? Não, né? Segunda-feira eu vou na escola, daí eu vou conhecer quem fez lá, e pronto, e tá tudo certo. Toda a vida é a mesma coisa. Não é? Porque quando você vai ver aquelas neos entrando com um sorriso até na orelha, isso é único, não tem outro. Isso. Até as pessoas que trabalham. Porque eu vou trabalhar no cursilho. Estou trabalhando no cursilho. Estou trabalhando na cozinha, estou trabalhando no corredor, estou trabalhando no mensageiro. É sempre o quarto dia. É tudo um diferente do outro. Nunca é igual. É que nem você ir na missa. Eu vou lá na missa porque o padre vai falar tudo a vida é a mesma coisa. Não é? Não é. Não é tudo a mesma coisa. Essa compreensão a gente tem e a gente absorve muito dentro depois que a gente passa do cursilho em si lá dentro. Zé, olhando tudo isso, olhando a tua história agora. História do José Benvenuti hoje. Tudo que ele já passou, tudo que ele já fez. Cai em si na tua mente que tu é uma referência, que tu é um líder, assim, do peso de tudo que tu já fez, tanto para tua família, quanto para a comunidade, quanto de exemplo para teus filhos. Tu tem noção de tudo isso? Não, eu faço assim, o que eu fiz até hoje, eu fiz por amor, no caso assim, eu sou uma referência e tal, com certeza, que nem só, eu sou uma pessoa abençoada. Tenho 3 filhos, os 3 bem de vida, tudo certo. Eu não faço às vezes as coisas, vou fazer para a igreja pensando em retorno, jamais. Vou fazer uma coisa para ti pensando em retorno. Se eu fiz, porque eu fiz com amor e com carinho. Eu me sinto realizado. Se eu dizer que eu não sou um homem realizado, eu estou mentindo para mim mesmo. Porque, eu sou um exemplo de vida? Posso dizer que sim. Eu tento fazer o melhor que eu posso. Errei? Quem é que não erra? Mas eu sempre tentei mais acertar do que errar. Isso, é você. A vida vai ensinando a gente com o tempo, mas são pedras no caminho que vai aparecendo, tal. Às vezes a gente passa dos limites, mas às vezes a gente volta para a terra de novo. É justo isso, Zé. O que eu quis falar é isso, em nossos exemplos em si, o que a gente é para os outros, mas a gente não é santo, certo?
A gente é pecador, a gente cometeu os nossos tropeços durante o caminho, mas a gente nunca desistiu. A gente aprendeu, né, nessa fé da igreja de Jesus Cristo desde o começo. A gente aprendeu que nós temos irmãos de caminhada, que temos um Cristo lá em cima, que a gente, quando se doar, tem que se doar de coração, né, que nem a gente já falou e já fez algumas situações. Então, esse foi um dos exemplos, vamos falar assim, e é um dos motivos que a gente quis trazer aqui. Eu já conheço, a gente já é parceiro de longas datas, algumas carnes, algumas cervejas, algumas obras que a gente já realizou junto, graças a Deus, parcerias em todas as... E essa nossa amizade é muito linda com você, Jussara, os meninos, a gente viu crescer. Então, assim, é isso que a gente quis. O nosso movimento é isso. Então, um dos nossos objetivos do podcast é isso. É que a gente tem erros e acertos, mas a gente não desiste. E quando Deus prepara a gente, isso de todos que sentaram aí desse lado aí, pode vir alguma tribulação. Por exemplo, né, do Lucas agora, né, o último caso que aconteceu na sua família. Não tenho fé. Tem medo. Não vamos ser hipócritas e dizer, não, tenho medo. Eu tive que ir até ver lá como é que estava, mas tem insegurança. Mas, em outro lado, eu tinha quase 200 pessoas rezando diariamente, porque eu estava em boas companhias, tinha padre no meio rezando, tinha situação rezando, para a gente achar uma solução. Botar na mão de Deus? Botar na mão de Deus. Porque isso é que a gente quer mostrar aqui, que indiferente, agora até, é ter essa fé, entendeu? Ter boas companhias, ter bons objetivos e estar dentro de uma igreja, dentro de um movimento incluído, sabendo que a gente é irmão nisso aí. E que nem tu falou, depois mais a graça de Deus, né? Porque a gente tem que confiar na graça. Até o momento é a nossa. O mais é confiar na graça de Deus. Então, assim, eu e o Alex, muito grato, muito obrigado por ter aceitado o convite. Para ter noção, já está dando nosso tempo aí, já o negócio já está indo. No começo eu sei que, mas o que vamos fazer? Não, cara, a gente quer isso, naturalidade, ser quem a gente é, falar, porque cursilho é vivencial, lembre-se? A gente fala o que a gente prega e o que a gente faz. E nunca, sempre fiquemos perto um do outro, a nossa amizade, que Deus nos abençoe, sempre amigos. Né, Alex, que a gente permaneça no movimento, a gente está sempre aí, né, e eu acho que é isso que a gente precisa, e que a gente sirva de exemplo, as tuas histórias, tanto as tuas histórias de líder de comunidade, como a tua história de pai, como a tua história de fé, de nunca, não deixar a casa balançar e nem cair. Essa frase é muito bonita. A casa treme, mas não cai. A casa treme, mas não cai, porque os homens de hoje em dia, eles têm que ser fé. Aí eu falo, sabe, já teve em retiros comigo, e quando eu vou para frente, eu bato em cima da mesa e falo que se o homem assumir o papel dele dentro de casa, se o pai assumir o papel dele, e ele dizer, não, hoje na minha casa todo mundo vai para a missa, hoje todo mundo vai fazer isso aqui, o pai bota a casa no eixo. Seria outro mundo hoje em dia. Seria outro mundo hoje em dia. Cada uma mãe carinhosa, uma mãe que seja sustento também para os filhos, e um pai forte, um pai que esteja lá dando exemplo. Não precisamos falar muito, né? Exemplo, é estar fazendo as coisas e deixa que o mundo fale. Porque se o pai faz a coisa certa, por pior que a esposa seja, no caso assim, ela também vai ver o exemplo do marido e também vai fazer certo. Ou vice-versa. Sim, ou vice-versa. A mulher, o marido, David, volta pra terra, cara, não vai sair por esse mundo aí, tu vai pensando o que da vida? Né? Esse é o caminho. Agora, se não adianta, um vai para um lado, outro para o outro, família estruturada e não tem como voltar mais atrás. Acaba com... Então, isso depende do casal. Isso tendo o casal certo, trabalha unido, em Deus, tudo vai... É só progredir na vida e fazer as coisas certas. Sempre com uma coisa que eu digo. Primeiro lugar, Jesus Cristo, que daí você consegue chegar onde você quer. Então, Zé, obrigado mais uma vez, né? Que Deus abençoe. Alex, obrigado. Você de casa, curte, compartilhe, né? Esteja conosco no nosso podcast. Mais uma bela conversa aí. Vou ver que a nossa vivência, além de igreja, tem que ser em comunidade, tem que fazer obras, e mesmo assim a gente tem os percalços, mas não perder a fé. Zé, um recado para quem um dia for convidado a fazer um cursilho. Nessa câmera aqui, se a pessoa for convidada, o que ela tem que fazer? Ou dê um recado a uma pessoa aí para fazer isso. Às vezes tu convida a pessoa para ir fazer o cursilho, eu sempre arrumo uma desculpa.
E o dia que o homem lá de cima te chamar, tu vai dar que desculpa que você vai dar para ele? Ele não vai te pedir desculpa. Ele vai dizer assim, ó, tá na tua hora. Então vá, participe, que vale a pena. Isso aí. Sempre em primeiro lugar, Jesus Cristo. Isso aí. Obrigado, Zé. Obrigado, Alex. Você de casa também esteja conosco sempre nos nossos próximos podcasts aí. Que Deus abençoe a todos. E de colores. Viva a vida. Viva a vida.